O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou de decidir por 2 votos a 1 que o caso do Flávio Bolsonaro e Queiroz, das rachadinhas, do roubo de dinheiro público, não vai mais poder ser investigado e julgado na primeira instância, porque o Flávio era deputado estadual e tinha foro privilegiado. Esse foi um pedido da defesa do Flávio, que o caso fosse direto para a segunda instância, ou seja, são outros procuradores, vai ser investigado pela Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro e julgado no foro especial. Ok. Só que tem uma coisa. Sabe quem é o Procurador-Geral do Rio de Janeiro? O Procurador-Geral do Rio de Janeiro é um dos maiores inimigos do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, inclusive, já o xingou no Twitter. E o Procurador-Geral do Rio de Janeiro já deu várias entrevistas em que ele está a favor da investigação contra o Flávio Bolsonaro. Então, no caso dessa investigação, vai trocar 6 por meia dúzia. A única chance do Flávio, nesse caso, a curto prazo, a única chance dele é que os juízes da segunda instância, os desembargadores, estejam do lado dele, o que eu acho muito difícil. Só que tem uma coisa. O Flávio, ele alegou que quando a investigação começou, ele era deputado estadual e por isso ele pode ter foro privilegiado. Só que o STF tem uma decisão do ano passado, em que o STF tirou o foro privilegiado de todo mundo, que era a decisão de que o foro privilegiado só vale enquanto você estiver no mandato. Quer dizer, o Flávio não é mais deputado estadual, ele é senador. Então, se ele não é mais deputado estadual, ele não tem mais foro privilegiado por ser deputado estadual. Isso vai acabar no STF. O relator dos processos do Flávio Bolsonaro no STF, essa discussão já está sendo feita internamente no STF há dias. Anteontem eu li uma notícia sobre isso. Eu não falei nos vídeos porque estava esperando essa decisão do TJ do Rio de Janeiro, que eu imaginava que seria favorável ao Flávio. Eles já estão discutindo, os ministros do STF, quem vai ser o relator dos processos do Flávio. Porque geralmente o relator decide monocraticamente. O que é isso? Monocraticamente quer dizer que quando algum recurso desse processo do Flávio chegar no STF, esse relator é quem toma a decisão. Dificilmente ele vai mandar isso para plenário para que todos votem. Ele toma a decisão ele mesmo. O relator é o Gilmar Mendes. Pode começar a rir da cara do Flávio Bolsonaro e da cara dos ratos. Os ratos estão em festa hoje achando que tiveram uma grande vitória. Não. O que vai acontecer é que, de fato, a investigação vai atrasar. Quando muda de uma instância para outra, atrasa. De fato, isso provavelmente vai acabar parando no STF, nas mãos, provavelmente, mas muito provavelmente, do Gilmar Mendes. Mas pode ser agora ou daqui a pouco, a casa vai cair. O Flávio continua no mesmo lamaçal que ele estava, mas no mesmo, só vai demorar um pouquinho mais para lama movediça, areia movediça, sugá-lo por completo. Eu vou falar mais disso, mas antes, um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Eu sempre falo aqui, quando você se inscreve no canal, se você não é inscrito, o algoritmo do YouTube, eu trabalho com algoritmos há mais de 10 anos, eu sou programador, trabalho com mídias sociais há mais de 10 anos, o algoritmo vai entender que esse vídeo está bombando, porque as pessoas estão se inscrevendo no canal a partir desse vídeo, e vai começar a mostrar o vídeo na página inicial do YouTube, para mais gente ver. O que acontece? O bolsonarismo consegue chegar com as mentiras deles em milhões e milhões de pessoas todos os dias, através do WhatsApp, YouTube, Twitter, de todas as redes sociais, porque eles usam dinheiro público para financiar o gabinete do ódio e todas as fake news deles. Quando você se inscreve no canal e o vídeo é mostrado na página inicial do YouTube para mais e mais gente, a gente ajuda a quebrar no meio, quebrar mesmo as mentiras do bolsonarismo e levar a verdade para as pessoas. Então, um segundinho, curte e se inscreve no canal. Agora deixe seu comentário, o que você acha que vai acontecer com o caso do Flávio? Agora, o meu comentário, olha só. Se a investigação realmente, se for mantido, a investigação for para a segunda instância, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, Eduardo Gucem, o nome dele, dá um Google, Eduardo Gucem, Bolsonaro, só isso, não precisa nem digitar mais nada, só o nome dele e o nome do Bolsonaro juntos no Google. Você vai ver as entrevistas dele, você vai ver que ele já foi xingado no Instagram pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro xingou ele nominalmente, o Eduardo Gucem é um imbecil, ele xingou o procurador, no Instagram, isso foi em janeiro do ano passado. Por quê? Porque esse procurador, ele estava dando vários pareceres favoráveis à investigação quando estava lá no comecinho. Porque o Flávio Bolsonaro, nesse mais ou menos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses de investigação, o Flávio Bolsonaro tentou paralisar essa investigação já 10 vezes. Essa é a 10ª vez
que ele tenta paralisar a investigação. Ele conseguiu duas, uma no STF quando o Fux deu uma liminar para ele e outra também no STF quando três vezes na verdade, outra no STF quando o Toffoli deu uma liminar para ele, parou por 5 meses a investigação e em março desse ano, pouca gente ficou sabendo, também ele conseguiu paralisar a investigação por cerca de 15 a 20 dias, ficou paralisada porque estavam esperando esse julgamento, mas aí depois voltaram a investigação até o julgamento, aí o Queiroz foi preso e tudo. A princípio, a prisão do Queiroz, todas as quebras de sigilo, tudo que foi feito na investigação continua. Então, a vitória do Flávio Bolsonaro não foi nenhuma, só mudou da primeira para a segunda instância. O que quer dizer, se for esperar ele ser condenado e transitar em julgado, quer dizer, ser condenado em todas as instâncias para que ele seja oficialmente preso, então ele perdeu tempo, na verdade. Ele ganhou, quem ganhou tempo fomos nós, porque já está na segunda instância, não precisa esperar ele ser julgado na primeira. E outra coisa, se os bolsonaristas são tão a favor da prisão em segunda instância, ok, agora só precisa ele ser condenado na segunda instância para ele ser preso, já que eles gostam da prisão em segunda instância, ele pode dar o exemplo e ser preso já quando for condenado na segunda instância, não vai precisar esperar 2 julgamentos. Tudo que o juiz da primeira instância, o senhor Itabaiana, fez, continua valendo. Agora, os procuradores da primeira instância não vão mais poder investigar o caso. Na segunda instância, eu já falei, é um procurador que é desafeto dos Bolsonaro. E ele é desafeto dos Bolsonaro não porque ele está perseguindo os Bolsonaro, não. Ele é desafeto dos Bolsonaro porque ele tomou decisões na investigação, ele deu pareceres favoráveis à investigação, que obviamente o Bolsonaro não quer, os Bolsonaro não querem, porque eles não querem que seja investigado, eles tentam barrar a investigação. Tem um vídeo aqui sobre foro privilegiado, que é do Jair e do Flávio. Assiste e vê a opinião sobre o Jair e o Flávio sobre foro privilegiado. Vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com foro privilegiado. O único prejudicado com foro privilegiado não é só eu. O prejudicado, eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Dos 503 deputados, 450... Pois bem, esse é um vídeo do Bolsonaro antes da eleição de 2018, em que ele falava que era contra o foro privilegiado e ele estava ao lado do filho dele. Só que o filho dele tentou abafar a investigação exatamente alegando que tem foro privilegiado. Já tem jurisprudência do STF dizendo que não. É por isso que eu estou falando, quando chegar no STF, se os procuradores recorrerem, vai subindo de instância até chegar no STF. Sendo o relator o Gilmar Mendes ou qualquer outro, vai chegar no STF e o ministro do STF vai falar, peraí, já tem uma decisão do STF do ano passado de que o foro só vale enquanto você estiver no cargo. Você, Flávio, vai ter que desenhar para que ele entenda. Ele já deve entender, porque ele não é tão tonto assim. Você, Flávio, era deputado estadual, você agora é senador. Você tem foro privilegiado para os seus atos irregulares, os seus crimes cometidos enquanto você é senador. Deputado estadual, não. Ah, mas a investigação começou quando eu ainda era deputado, que é o que ele e a advogada dele estão alegando. Não importa. Não importa. Você não é mais deputado, seu caso volta para a primeira instância. Então, de qualquer maneira, ele perde. Não tem como o Flávio sair feliz dessa. Claro, os bolsonaristas, esses que têm bandido de estimação, e eu vejo vários, eles estão comemorando, eles são empolvorosos. Oh, acabou a investigação. Eu nunca vi um pessoal que comemora quando acaba a investigação. Eu já vi gente comemorar muito na esquerda quando a investigação acabou e provaram que ele é inocente, viu? Falei que era inocente, mas eu nunca tinha visto alguém comemorar, abafamos a investigação, abafou o caso, não vai mais se investigar isso. Nunca vi isso. E eles acham que realmente vai abafar a investigação e que não será mais investigado. Eles são redondamente enganados. A única vitória do Flávio é atrasar o processo. Isso, infelizmente, o processo será atrasado. Há também o risco, esse risco é iminente, é o risco de que esse pessoal que julgou hoje julgue mais pra frente que, já que o juiz de primeira instância não poderia estar à frente do caso, as decisões dele têm que ser tornadas nulas. Isso vai ser decidido mais pra frente. Aí, no caso, o Queiroz seria solto, seria um escândalo de proporções inimagináveis, mas, de novo, vai parar no STF. Só para dar um spoiler sobre qual é o posicionamento do STF. Todas as últimas decisões sobre o bolsonarismo foram 10-1. O único ministro que vota com o Bolsonaro é o Marco Aurélio de Mello. Ele é o único que vota com o Bolsonaro. Os outros 10 votam sempre contra o Bolsonaro. Ontem a Carmen Lúcia deu uma entrevista no UOL e ela falou que o Brasil
com esse desgoverno não vai para frente. É isso, a Carmen Lúcia, uma das ministras do STF, chamando o governo Bolsonaro de desgoverno. Aí você já sabe em que pé que tá o STF com o Bolsonaro. Eu lembro que no ano passado, ano passado, em agosto, foi quando o Flávio Bolsonaro entrou com esse pedido alegando que tinha foro privilegiado. Eu lembro que eu estava na academia na Espanha, lembra até o exercício que eu estava fazendo na academia, eu estava escutando no fone de ouvido notícias sobre o Brasil e estavam comentando exatamente sobre isso, sobre essa decisão de hoje. Ele está tentando desde agosto do ano passado. E estavam falando, olha, se for para a segunda instância não adianta nada para o Flávio, porque vai para um procurador que vai continuar a investigação. E vai ser um colegiado novo que muito provavelmente o colegiado novo não estará alinhado com o bolsonarismo, porque a única chance do Flávio se salvar é se ele conseguir um juiz amigo. E aí falaram, do colegiado novo da segunda instância, muito raro alguém que seja bolsonarista. Muito, muito raro. E, na época, o STF estava com o Bolsonaro. Lembram disso? O Dias Toffoli almoçava, tomava café da manhã com o Bolsonaro, eram amigos. Tem várias fotos dos dois abraçados, sorrindo juntos. Teve uma semana em que o Dias Toffoli e o Bolsonaro, em todos os dias em que o Bolsonaro esteve em Brasília, foram 4 naquela semana, os dois tomaram café da manhã juntos, o Bolsonaro fazia piada, eles estavam amigões, amicíssimos. E naquela época eu pensava, isso, e as notícias já falavam, isso vai parar no STF. E eu pensava, ferrou, porque vai parar no STF, o STF tá com o Bolsonaro. Só que, de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, as coisas mudaram. As coisas mudaram. A investigação, principalmente a do inquérito das fake news, avançou de uma maneira que agora todos os ministros do STF já sabem que quem financiava esses atos, quem financiava as ameaças aos ministros da corte, quem financiava todos esses crimes contra o STF era o bolsonarismo e apoiadores do Bolsonaro. Então, melou pro Bolsonaro. Então, muita calma. Tem gente que gosta de ser pessimista, tem gente que gosta de falar, vai dar tudo errado, não vai dar em nada. Realmente, se em vez do Bolsonaro fosse o Aécio Neves, eu diria, olha, difícil que dê em alguma... Eu já teria dito desde antes dessa decisão, eu já teria dito, não vai dar em nada. Se em vez do Bolsonaro fosse o Michel Temer, eu diria, realmente a gente pode empurrar. Ele vai balançar, mas ele não vai cair. Aí eu diria isso, mas é o Bolsonaro. O Bolsonaro está extremamente fragilizado. Eu estou para fazer um vídeo aqui sobre o Bolsonaro e o mercado financeiro. 2 dias atrás, o presidentes do Itaú e do Bradesco criticaram o governo Bolsonaro na pauta do meio ambiente. Sabe por quê? Porque eles começaram a ser pressionados por bancos de investimentos, que são muitos que a gente nem conhece o nome, que são trilionários, estou falando de trilhões de dólares, que são bancos, empresas de investimento que são donas de vários bancos, começaram a pressionar os bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, todos que estão no Brasil, a cobrar o governo Bolsonaro por conta da pauta do meio ambiente. E falar, nós não vamos mais investir no Brasil enquanto ficar esse governo, porque esse governo é contra o meio ambiente. E meio ambiente é uma pauta que é ruim para o marketing. Pode até ser bom para os negócios deles, que se destrua todo o meio ambiente, mas é muito ruim para marketing, principalmente para os bancos lá fora. O Brasil vai começar a ser associado como um país, quem comprar coisa do Brasil está financiando a destruição da Amazônia, está financiando coisa ruim, está financiando desmatamento. E é o que aconteceu. Os donos dos 2 maiores bancos do país cobraram o governo Bolsonaro. O mercado financeiro está completamente contra o Bolsonaro. E o posicionamento da Globo mostra isso direitinho, porque a Globo é a cachorrinha do mercado financeiro. O mercado financeiro manda, a Globo vai lá e faz. A Globo está contra o governo Bolsonaro 100%. Agora, antes eu falava, a guerra da Globo, Bolsonaro é fake, agora não é mais fake, está contra o governo Bolsonaro 100%. O Bolsonaro só tem apoio de uma força, que é o Centrão. E o Centrão, eu já falei, vende até a mãe, mas não entrega. O Bolsonaro acabou de entregar o Fundo Nacional da Educação para o Centrão, acabou de entregar vários cargos, está demitindo militares para dar cargos para o Centrão, porque o Bolsonaro ele tem que se manter no poder de qualquer maneira. Então a coisa tá ficando feia. Infelizmente a investigação do Flávio e do Queiroz vai atrasar mais. É uma investigação que já era para ter acabado, já estão para apresentar denúncia faz muito tempo. Essa investigação, em 1 ano e meio de investigação, a investigação ficou 7 meses parada. Olha só, com um tempão parada a investigação. Mas vai atrasar mais,
mas uma hora a investigação chega lá e esses ratos que hoje acham que tiveram uma grande vitória e estão rindo, já já eles vão estar correndo, que é o lugar deles, porque eles vão ser todos enjaulados. É isso que vai acontecer. Você quer ajudar? Simples, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo e vamos pra cima deles, dar um empurrão final que eles vão cair. Falou!